Olá pessoal, professor Lucas Mateus, vamos agora resolver a questão de número 125 do nosso simulado, que trabalha com conceitos que relacionam força e movimento. O skydiving, ou mergulho aéreo, é um esporte derivado do paraquedismo e atualmente muito praticado pelos chamados desportistas radicais. Ele consiste em saltar de um avião a uma grande altitude e efetuar manobras individuais ou coletivas antes da abertura do paraquedas. Após a abertura do paraquedas, a aceleração do paraquedista tende a... Vamos lá, pessoal, vamos entender aqui a situação. Perceba que aqui nós temos um caso em que eu tenho duas análises para realizar essa situação. Eu tenho uma análise para realizar antes da abertura do paraquedas e outra análise para realizar depois da abertura do paraquedas. Tranquilo? Antes da abertura do paraquedas, o que é que nós temos? Nós temos um corpo que ele está realizando um processo de queda, sofrendo aqui a influência da força-peso vertical para baixo e também de uma força de resistência do ar vertical para cima. Como a força-peso tem uma intensidade muito maior do que a força de resistência, esse corpo ele vai cair com uma aceleração vertical para baixo. Então ele vai ganhando velocidade nesse processo de queda. No momento em que existe, pessoal, a abertura do paraquedas, essa configuração ela vai ser modificada. O corpo continua tendo uma força-peso vertical para baixo. Essa força-peso, de modo simplificado, nós podemos dizer que ela tem uma intensidade constante. Só que agora, pela ação do paraquedas, a minha força de resistência do ar ela vai ter uma intensidade bem maior. Então, como aqui a minha força resultante ela vai ser vertical para cima, esse corpo ele vai sofrer uma desaceleração muito brusca. Então aqui, ó, eu vou ter a minha resultante de forças vertical para cima, assim como a aceleração desse corpo. Como a sua aceleração vai ser contrária ao movimento, ele vai desacelerar. Só que vai existir um momento em que essa força de resistência do ar ela vai diminuindo de intensidade. Até um ponto, pessoal, em que eu vou ter um equilíbrio entre a força-peso que está atuando verticalmente para baixo e a força de resistência do ar que está atuando verticalmente para cima. Quando isso acontecer, no equilíbrio de forças, a minha aceleração será nula. Tudo bem? E eu vou ter aqui o corpo se movimentando com velocidade constante. Então perceba, depois da abertura do paraquedas, que é justamente o que a questão quer saber da gente, essa aceleração ela começa com um valor bem alto, desacelerando o corpo, mas vai diminuindo até o ponto em que as forças se equilibram e eu vou ter uma aceleração igual a zero. Então eu vou procurar aqui, pessoal, uma alternativa que me diga justamente isso. Vamos lá. Letra A. Essa aceleração ela diminui, porque a força resultante sobre o paraquedas vai diminuir com o tempo. Verdade. Como aqui eu vou ter um equilíbrio entre a força-peso e a força de resistência, a minha resultante ela vai diminuir, por consequência, a aceleração também diminui. Vamos ver aqui os erros das outras alternativas. Letra B. Ela vai aumentar porque a força resultante sobre o paraquedista aumenta com o tempo. Errado, né? Ela não vai aumentar, ela vai diminuir. Letra C. Permanecer constante porque a força de resistência é sempre maior do que a força-peso. Errado. Ela não permanece constante e nem a força de resistência vai ser sempre maior do que a força-peso. Letra D. Permanece constante porque o paraquedista se encontra apenas sobre a ação da gravidade. Aqui, totalmente errado, né, pessoal? Nem permanece constante e nem ele está apenas sobre a ação da força da gravidade. Eu também tenho ali a força de resistência do ar.
E na letra E, diz que a aceleração vai anular-se, pois o peso do paraquedista imediatamente se equilibra com a força de gravidade. De forma alguma, ela não se acelera e essa situação de equilíbrio entre a força-peso e a força de resistência do ar não vai acontecer de forma imediata. Ela leva um certo intervalo de tempo. Então eu fecho aqui meu raciocínio da questão 125 na alternativa letra A. Tranquilo? Grande abraço, até mais.